Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São João, o nosso 7º encontro. A testemunha reconhece o Salvador. João capítulo 1, versículo 29 a 34. Ouçamos nossa leitura. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifestasse a Israel. João testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O versículo inicia com um dado temporal, dando estrutura aos outros versículos, e forma ao todo 7 dias, chegando o 7º dia nas bodas de Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro sinal. No primeiro dia, veio uma comissão de inquérito, como já vimos, querendo saber, quem é João Batista. O segundo dia é esse texto que nós vimos, João capítulo 1, versículo 29 a 34. João Batista apresenta Jesus e dá testemunho dele. Terceiro dia, encontramos nos versículos 1, versículo 35 a 42, onde vemos os 2 primeiros discípulos de Jesus e Simão Pedro. No 4º dia, vemos os versículos 43 a 51, o encontro de Jesus com Natanael. No 7º dia, encontramos Jesus com seus discípulos e sua mãe nas bodas de Caná. O texto começa no 3º dia, somando os 4 dias, dá 7 dias. João capítulo 2, versículo de 1 a 13. O 7º dia corresponde ao dia da Páscoa de Jesus. O versículo 29 não se refere ao momento do batismo de Jesus, visto que João Batista dá testemunho do que viu, Ele viu o Espírito Santo baixar sobre Jesus. O batismo já havia acontecido, e João tem consciência de que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O tema tem várias referências. Quando se fala do Cordeiro de Deus, temos o Cordeiro Pascal de Êxodo 12. O Cordeiro que fala o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. E o cabrito macho que tirava os pecados do povo no dia da expiação, Yom Kippur, Levítico capítulo 16, versículo 21 a 22. Podemos dizer que mais provável é que João se refira à última ceia pascal de Jesus,
com seus discípulos, onde se faz referência à morte de Cristo para a remissão dos pecados. Assim, Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo na cruz. Assim, Cristo, como Cordeiro, deve-se também entender a partir do livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Aquele que purifica seu povo de todo mal. Podemos ver no Apocalipse todas as referências ao Cordeiro, Jesus também como Cordeiro imolado. João Batista, nesses versículos 29 a 34, apresenta Cristo em 3 confissões de fé: sua morte, sua filiação divina e sua preexistência. Ele é Deus. Cristo tirou o pecado do mundo, a totalidade do pecado, e como vítima sacrificial, Cordeiro imolado. Não só tirou o pecado, mas assegurou também o perdão. Versículo 30. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim veio um homem que passou na minha frente porque existia antes de mim. A existência de Jesus é posterior à existência de João Batista. Jesus vem apresentado aqui como um homem. A palavra verbo que se fez carne, se fez homem, referindo à sua humanidade. E como homem, ele foi concebido depois de João Batista. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Porque nós vemos no Evangelho de São Lucas, primeiro foi anunciado a concepção de João Batista a Zacarias. 6 meses depois, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus à Virgem Maria. Então, na ordem do tempo, primeiro vem João Batista, depois vem Jesus. Na ordem da humanidade, João Batista é concebido primeiro, Jesus é concebido depois. Jesus é o Cordeiro de Deus, vem apresentado este. Ele era desconhecido em comparação a João Batista. Agora vemos Jesus entrar em cena. Depois de mim veio um homem. Na história vem João, como aquele que aplana o caminho do Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 4. Agora, depois de João, vem um homem. Lembrando que este homem fala da humanidade de Jesus. Este homem passou à minha frente. Na humanidade de Jesus, faz referência de que João Batista, que veio primeiro, é o precursor. Jesus vem depois, é o outro homem, porque a palavra se fez carne, humanidade. Então, primeiro veio João, agora vem o homem que vai adiante. Porque existia antes de mim. Agora sim, a pré-existência do Filho eterno que se fez homem e assumiu o nome de Jesus, referido à sua divindade e à sua eternidade. O nome de Jesus é dado tanto a José em sonho, no livro de Mateus, quanto em Lucas, o anjo anuncia a Maria que ele será chamado Jesus. Então, este que é Jesus é homem verdadeiro, mas também é Deus. E na ordem da divindade, ele antecede a João Batista. Na ordem do tempo, primeiro vem João Batista, que é concebido primeiro. Na ordem da eternidade, ele sendo Deus eterno, é anterior a João Batista. Versículo 31. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifestasse a Israel. Não devemos entender que João não conhecia Jesus.
Mas devemos entender que João não sabia que Jesus era aquele que vinha, que veio depois dele. Havia a tradição de que o Messias seria um personagem obscuro, até que fosse apresentado por Elias. Nós vimos isso aí no Justino, um pensador cristão do ano 150 depois de Cristo, que nos fala numa obra sua chamada Diálogo com o Judeu Trifão, no capítulo 8º, no parágrafo 49. João havia rejeitado a sua identificação com Elias. Ele mesmo diz: eu não sou Elias. João capítulo 1, versículo 21. Aqui ele sublinha de que o propósito do batismo de João com a água, elemento do mundo, era para a manifestação pública de Jesus. Como vimos, o texto quer referir a uma profissão de fé em Cristo Jesus, articulada em 3 proposições. Primeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Logo depois, João viu o Espírito descer como uma pomba sobre ele. Capítulo 1, versículo 32. O terceiro, ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 34. E João testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. João era a manifestação pública sobre Jesus. João diz: eu vi. Este testemunho se realizou com a descida do Espírito Santo sobre Jesus. O batismo e João existem com a finalidade de dar testemunho. João capítulo 1, versículo 7. Um testemunho sobre Jesus, que é o único que tira o pecado do mundo e confere o Espírito Santo. Em Marcos, Jesus vê o Espírito descer sobre ele como uma pomba após o batismo. Marcos capítulo 1, versículo 9 a 10. No Evangelho de São João, quem vê o Espírito Santo descer sobre Jesus é o próprio João Batista. Eu vi. Esse é o testemunho dele. O episódio tem importância, não para Jesus, mas para João Batista como testemunha e prova de quem é Jesus. O Espírito que desce sobre Jesus significa que ele habita pessoalmente em Jesus. O Espírito. O batismo não é um momento passageiro, mas é uma realidade onde o ministério de Jesus deve ser interpretado como realizado em comunhão com o Espírito de Deus. A qualidade do Espírito é marcada por sua origem. O Espírito desceu do céu, que equivale a Deus. O Espírito é o amor fiel do Pai. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, que se comunica ao Filho. João capítulo 1, versículo 34. E a glória desce sobre ele. O Espírito equivale à plenitude de amor e à fidelidade. João capítulo 1, versículo 14. O simbolismo da pomba era uma imagem para expressar o carinho pelo ninho. O Espírito encontra seu ninho em Jesus. A pomba representa o amor do Pai, que estabelece em Jesus sua habitação. E a descida do Espírito caracteriza a investidura de Jesus como Messias. Ele recebe a unção, é o Messias ungido. Versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele que me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Vemos neste relato a figura de João Batista em seu testemunho. No Evangelho de João é essencial o testemunho. A palavra se revela direta e abertamente
através da sua própria origem. João Batista recebeu, como veremos no comentário, o versículo, um sinal, uma iluminação, enquanto batizava Jesus. Embora a cena do batismo não foi relatada no Evangelho de São João. Assim, João Batista se torna uma testemunha. João Batista não chama a atenção de um Messias que está por vir, mas de um Messias Cristo que já está presente no meio dos homens, na história, um testemunho do Deus já presente. Vemos aqui a segunda vez que João Batista afirma: eu não conhecia. O testemunho de João não é dado por dedução humana, mas pelo anúncio divino. Assim diz João Batista: aquele que me enviou. Essa inspiração foi dada por Deus, para que ele reconhecesse aquele que haveria de vir. Deus deu a João Batista um sinal, a fim de que ele então pudesse conhecer aquele que batiza com o Espírito Santo. João tinha consciência que seu batismo era sinal de um outro muito superior. João batiza com água, que vem depois batiza com o Espírito Santo. Este batismo será diferente em qualidade daquele de João. Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus possui o Espírito para poder comunicá-lo. É justamente o Espírito Santo que distingue a salvação da antiga revelação. É um dom que não pertence ao judaísmo, nem a João, que só batiza com água. Vemos no versículo duas referências ao Espírito. A primeira se diz: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer. Aquele que se diz. Então aqui se diz Espírito, sem qualificar como santo. Só fala de Espírito. Somente o Espírito, aquele que dá firmeza à adesão a Cristo. O Espírito reside em Jesus. A comunicação do Espírito ao ser humano cria semelhança e comunhão com Jesus. O Espírito dá ao ser humano sua nova realidade, ser capaz de amor como aquele que o Pai revela em Jesus. O Pai ama ao Filho. É o Espírito que dá vida. João capítulo 6, versículo 63. E vida definitiva. João capítulo 4, versículo 4. E que esta vida está relacionada com o conhecimento pessoal do Pai e de seu Filho Jesus. João capítulo 17, versículo 3. Depois diz: esse é quem batiza com o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus receberão o Espírito Santo. Devemos ter claro: batiza com o Espírito Santo sem artigo, e significa a comunicação do próprio Deus, que é Espírito, em Jesus. João. O Espírito, quando se menciona em relação a Jesus, não se acrescenta santo, mas se acrescenta em relação com os outros homens. João capítulo 1, versículo 33. Santo é adjetivo e significa a qualidade intrínseca do Espírito e, ao mesmo tempo, sua atividade. Santo significa separado, por pertencer à esfera divina. É o santo que determina a pertença a Deus. E o homem sem Deus, que não é santo, porque rejeita a luz que vem ao mundo. Santo é a atividade libertadora junto ao ser humano. É o Espírito Santo que comunica a nova vida. Jesus, ao tirar o pecado do mundo, consagra os seres humanos com o Espírito da verdade, fazendo brotar e emergir no homem a vida nova definitiva. Versículo 34.
Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus. Este versículo tem um solene testemunho de João Batista. Ele testemunha que viu descer sobre Jesus a plenitude do Espírito, que é a plenitude de amor e fidelidade. Ele anuncia que este Jesus batizará com o Espírito Santo. A plenitude do amor recebida por Jesus será manifestada na cruz. São João Batista dá o testemunho da luz, que é Jesus Messias. Diante dessa realidade, João professa declarando: este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus porque o Pai o gerou. Ele possui a plenitude de vida do Pai. Todo ser, toda a sua riqueza. Todo amor e fidelidade. Jesus é Deus na terra, o Filho divino que se fez carne humana. Jesus é então o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que batiza com o Espírito Santo. Deus na terceira pessoa divina. Este é o testemunho de João Batista. Para isso ele foi enviado. Acentua que o Filho amado de Deus é obediente a um amor que conduz à cruz. Isto é, ele é o Cordeiro que toma sobre si o pecado do mundo. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.